E aí galera, beleza? Então vamos para mais uma aula de arquitetura, hoje falando sobre o conjunto de instruções ou nível ISA. Então gente, o nível ISA é aquele nível intermediário entre o sistema operacional e o nível da microarquitetura, ou seja, ele traduz os comandos que são em mais alto nível para comandos que o processador possa entender para poder fazer com que os seus programinhas sejam executados. Então, assim, primeiro que o grande objetivo do desenvolvimento desse nível ISA foi ele ser uma interface, justamente porque cada processador tem o seu próprio conjunto de instruções. Então, cada nível ISA de cada máquina, ela deve ter o conhecimento em relação a esse conjunto de instruções para poder fazer o intermédio entre os comandos que a gente digita nos nossos programinhas e os que eles equivalem no nível ISA. Então, uma coisa que é muito importante em relação à retrocompatibilidade, né? Todas as vezes que um processador ele sofre uma evolução, ele ganha novas instruções e ele precisa manter a compatibilidade com as instruções do passado, né? Por quê? Porque cada vez que você gera um programa executável em uma versão anterior, se você simplesmente remover essas instruções porque são antigas, o que vai acontecer? Seus benditos programinhas não vão mais funcionar. Então, é por isso, né, que esse nível ele acaba tendo sempre um acréscimo de novas instruções, né, mas nunca um decréscimo. O conjunto ele só tende a aumentar, né, a crescer. Então, assim, sempre é importante lembrar que as linguagens de programação que a gente conhece, como C, como Pascal, como outras linguagens, sei lá, Fortran, elas, na verdade, elas vão gerar os executáveis sempre em uma linguagem que seja mais próxima de nós, que seja uma linguagem que a gente possa entender, né? Mas às vezes no nível ISA não é bem assim que funciona. Então, para a gente ter uma noção, é essa a imagem do nível ISA. Ele tem um conjunto de instruções lá do hardware que ele conhece, que é do processador, e na hora que a gente faz o nosso programinha, ele vai traduzir um if do nosso programinha em C em um if, um comando equivalente lá do nível ISA daquele processador. Ele vai traduzir um switch, né, em um comando que seja equivalente para aquele processador e por aí vai, né? De forma que muitas vezes uma instrução ela acaba se desdobrando em mais de uma linha de execução, às vezes em várias linhas de execução por conta disso, né? Então todos os programas eles acabam gerando uma linguagem que seja uma linguagem fácil para a gente conseguir entender, para a gente conseguir programar, mas para que ela seja traduzida para o mais baixo nível, então é preciso a gente ter essa interface aí. Então, assim, sempre que a gente tem os compiladores, né, como eu estava falando, nós vamos ter aquele executável ou aquele código intermediário que vai estar ali naquele nível ISA, né? Então, sempre que a gente fala em relação a conjunto de instruções, as propriedades do nível ISA, nós temos basicamente dois tipos. O modo kernel são aquelas instruções fechadas apenas para o sistema operacional poder executar, né, que se o usuário for fazer algum tipo de instrução, for chamar algum tipo de instrução daquela, pode acabar tendo algum tipo de problema ou funcionamento não desejável. E tem aquelas instruções do modo usuário, né, onde você tem as instruções como, por exemplo, criar uma pasta, né, no nosso sistema operacional, mover arquivos de uma pasta para outra, criar um novo arquivo, que são instruções executáveis pelas nossas aplicações, né, de modo que
nós não vamos, por exemplo, ter o acesso a instruções sensíveis ao funcionamento da máquina ou do hardware ou até mesmo do próprio sistema operacional, entende? Então, basicamente, esses dois modos aí, eles são fundamentais e funcionam dessa forma. Então, assim, vamos para o modo de memória. Então, assim, sempre que a gente fala em relação à memória, a nossa memória principal, nós precisamos pensar como se fosse uma rua cheia de casas, onde cada casinha, na verdade, vai ser uma célula com um endereço de memória específico. Então, como numa rua que a gente tem lá as casas que são numeradas, geralmente esses números, eles seguem uma determinada sequência. Né? Então, na memória acontece exatamente a mesma coisa. Esses endereços, eles acabam sendo consecutivos. Para quê? Para que você possa acessar ali aqueles endereços de forma coerente. Então, sempre uma célula, ela vai ter o tamanho de 1 byte, que são os 8 bits. Né? Por quê? Porque 1 byte é o suficiente para você poder representar um caractere ASCII 2, contando com esse um bit de paridade, né? Para que você possa aí ter os seus 8 bits completos. E sempre os seus bytes, eles serão agrupados de acordo com a palavra que o seu processador trabalha. Então, se for uma palavra com 4 bytes, você vai ter 32 bits. Uma palavra de 8 bytes, você vai ter os seus 64 bits. E por aí vai, sendo sempre o tamanho de uma palavra. E aí a gente entra com um conceito importante, que é o conceito de semântica da memória. Então, assim, digamos que nós temos várias aplicações que estão ali executando, todas compartilhando aquela mesma memória. Então, para evitar que uma possa entrar, né, nos dados da outra, sempre que uma aplicação ela é executada, ela acaba pegando um pedacinho específico de endereços de memória para o funcionamento dela, né, que ela apenas vai acessar aqueles endereços de memória ali. Então isso vai evitar conflitos entre as aplicações que estão ali executando naquele mesmo momento ali no seu processador, né, ali no seu computador. Então, sempre que uma aplicação estiver executando, outra aplicação não vai poder meter o dedo no endereço de memória ali daquela aplicação primeira que estava executando. Ela tem os próprios endereços dela, que se ela quiser trabalhar, que trabalhe com aqueles endereços dela. Entende? E aí nós vamos agora para o conceito dos registradores. Registradores, né, quando a gente fala de forma geral, nós acabamos falando sobre pequenos endereços em que a gente vai poder controlar mais a função de um programa, gravar variáveis, né, os valores que a gente atribui às nossas variáveis, operações que a gente possa estar querendo executar. Então, os registradores, eles acabam sendo ou generalistas ou de forma especialista. Então, assim, uma coisa importante é que cada nível da arquitetura do computador, ele possui o seu próprio conjunto de registradores. Então, sempre o nível mais baixo tem o seu conjunto de registrador que não é visível para o nível acima, com exceção daqueles registradores que são fundamentais, como, por exemplo, o contador de programas e o meu registrador do ponteiro de pilha, que são visíveis a tanto o nível de baixo como o nível de cima. Porém, todos os registradores do meu nível ISA, que ficam acima do nível da microarquitetura, são visíveis ao nível da microarquitetura, que fica embaixo. Então, dessa forma, nós podemos trabalhar com variáveis, nós podemos trabalhar com operações, né, que são específicas para uma determinada aplicação, né, de modo com que elas não entrem em
conflito. E aí nós temos basicamente os dois tipos de registradores, como eu estava falando para vocês. Aqueles de uso especial, eles são especialistas, eles só fazem aquela função. Se eles são ponteiro de pilha, eles sempre vão ser ponteiros de pilha. Se eles trabalham como contador de programa, aquele registrador ele sempre vai trabalhar como contador de programa. E já aqueles registradores que são genéricos, eles são para uso pelos nossos programas, pelas nossas aplicações. Então, qual é a grande vantagem de você trabalhar utilizando registradores? Possui acesso rápido, né? Você está ali trabalhando, tem gente que prefere trabalhar com registradores, porque sabe, né, que vai ter ali um acesso mais rápido do que o da memória propriamente dita, e aí consegue manipular lá com aqueles endereços ali de instruções. E quando a gente começa a falar sobre instruções, então nós partimos agora para o que é uma instrução. É tudo aquilo que você dá o comando para que aquele seu nível, no caso da gente, o nosso nível ISA, né, que a gente está estudando agora, possa executar. Então, assim, todos os processadores, como eu estava falando logo no começo, ele tem o seu próprio conjunto de instruções. E aí, a forma como você vai dar a ele uma instrução, como você vai fornecer a ele uma instrução, é o que pode variar. Então, logo lá no comecinho, né, nós tínhamos as diversas formas, né, de você passar lá uma instrução. Porém, antes de a gente entrar nessas formas, nós precisamos entrar no conceito do tipo de dados. Basicamente, para o computador, nós temos dois tipos de dados. Sim, apenas dois tipos. Os numéricos e os não numéricos. Basicamente, todos os processadores, eles dão suporte a esses dois tipos de dados. Os numéricos são considerados aqueles números inteiros, aqueles números com ou sem sinal, porém que eles têm aquela representação como um número, né? Já os não numéricos é todo tipo de dado que você tenha alguma variação em relação a isso, ou seja, ponto flutuante, que você vai ter casa decimal, números que tenham alguma outra variação em relação a isso, tipo de dado string, data, enfim, os outros tipos de dados que não são inteiros, eles entram nessa outra classificação, né, como não numéricos. E aí, de acordo com a capacidade lá do processador de realizar operações, é que ele vai começar a fazer a manipulação com esses tipos. Então, assim, formato de instruções. Basicamente, né, quando a gente tem lá a nossa instrução, nós precisamos dizer qual é a operação que vai ser executada e aonde estão os operadores que vão participar daquela operação. E por último, onde o resultado será armazenado. Então, o código da operação varia muito de acordo com o que o seu processador pode fazer. Muitas vezes uma operação ela acaba sendo desmembrada, né? Como por exemplo, se você tem uma operação 2 ao quadrado, na verdade você vai ter uma série de multiplicações, né? Porque o seu processador, ele muito provavelmente não sabe o que é uma elevação à enésima potência. Então, logo no início, né, quando as primeiras arquiteturas de computadores surgiram, basicamente o nosso formato de instrução se resumia a você dizer o código do operador, nessa letra A, e depois você teria que dizer aonde estão os operandos. Ou seja, você tinha muitos ciclos para poder você
conseguir fazer uma soma de 2 mais 2. Então, né, com a evolução, o pessoal começou a ver que tipo não dava certo, né, esse negócio de ficar apenas um operando para depois outro operador, depois um outro operando. Fizeram o quê? Vamos aglutinar, vamos botar o nosso formato com o operador e depois um único endereço de apenas um operando. Bem, não deu muito certo, vamos fazer mais uma evolução, esse negócio não está dando muito certo. No mínimo eu tenho 2 operandos e aí ficou com o que a gente tem hoje, que são um operando e os 3 endereços, onde você tem 2 endereços para operandos e um endereço para o resultado. Então, o que a gente chama de endereço? São os endereços que são de onde você vai encontrar esses operandos. Então, os modos que nós temos de endereçamento são imediato, direto, de registrador, indireto de registrador e o endereçamento de pilha, que é o que a gente vai estar vendo aí nos próximos slides. Então, no endereçamento imediato, o nome já diz, ele é imediato. Ele vai te levar direto ao ponto onde o operando está, né? Como se você recebesse ali o número da casa daquela rua, você chega lá, fulano tá aqui, tá. Oh, que maravilha! Então venha fulano que você vai participar de uma operação. É bem assim. E ele traz aquele operando para que ele esteja imediatamente disponível para fazer aquela operação, né? Uma soma ou uma subtração, enfim, o valor está imediatamente disponível para o seu uso. Já o endereçamento direto, né, você tem como se fosse assim um endereço fixo, né? É muito utilizado quando você vai declarar uma constante, quando você tem variáveis globais, e aí você faz o quê? Sempre que eu quiser ir na casinha lá da constante A, eu sei que eu vou estar acessando o endereço X e aquele endereço vai conter o valor que aquela constante está ali naquele momento, né? O valor daquela constante naquele momento ali do tempo. Então, é um endereço que sempre que você estiver acessando aquela determinada posição, você vai estar ali tendo aquela variável global ou aquela constante que você declarou ali no seu programa. Aí a gente vem com o endereçamento de registrador. Então, assim, ele é muito parecido com o endereço direto, porque ali você vai ter, na verdade, um registrador, uma posição, né, de um registrador, ao invés de você ter lá o seu endereço de memória, né? Então, você vai ter acesso ali direto àquele componente e vai conseguir obter qual é o valor daquele componente. Já o indireto de registrador, né, você na verdade vai ter como sendo um passa-repassa de endereços até você encontrar ali aquela sua informação final. Então, assim, você vai ter muitas vezes um endereço de memória que vai apontar para um outro endereço, que é um endereço às vezes de registrador. Aí você chega lá, você não tem informação ainda, você tem outro endereço. E assim você vai até você conseguir encontrar o valor daquele operando, né, que você está ali querendo buscar. Então, isso é muito utilizado quando a gente trabalha com ponteiros, com listas duplamente ou simplesmente encadeadas, em que você está ali alocando aquele endereço dinamicamente, né? Então, muitas vezes, quando você recebe aquele valor daquele node ali, daquele item atual que você está, na verdade, você tem o endereço do próximo item, né? Que você tem que ir lá buscar aquele outro valor. Então, isso é indireto.
E aí a gente vem para as nossas pilhas, né? E sempre que a gente vem com pilhas, a gente sabe que o empilhamento ele acontece sempre o mais novo em cima daquela informação mais velha, um em cima do outro. Porém, na hora de a gente estar trabalhando com esse empilhamento, a forma de empilhar é que pode variar. Então, né, quando a gente está principalmente trabalhando com expressões, nós temos basicamente 3 formas. A infixa, né, quando a gente tem o nosso 2 mais 2, ou seja, operando, operador e o outro operando. A pós-fixa ou notação polonesa invertida, onde você vai ter o operador mais e depois os operandos, 2, 2. E por último, a pré-fixa, né, onde você vai ter, a pós-fixa ele vem 2, 2 mais e a pré-fixa ou mais 2, 2. Então, se nós formos ver isso em forma de expressões, alguns exemplos são, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui nós temos A mais B vezes C. Lembrando que na hora de a gente traduzir essa expressão infixa para uma notação polonesa invertida, nós teríamos que nos preocupar com a precedência dos operadores. Então, sempre o operador com mais precedência, ele vem próximo aos seus operandos. E sempre a última operação é o que vem depois. Então, nesse caso, nós teremos A, B, C vezes, porque eu vou multiplicar primeiro B vezes C, para depois eu somar o resultado mais A. Entendeu? BC primeiro, vezes, que eu vou multiplicar primeiro, para depois eu somar com A. A mesma coisa nós vemos aqui na segunda linha, nesse segundo exemplo. Nós temos A vezes B mais C. Então, o que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Então, eu venho com AB vezes, porque primeiro eu vou multiplicar, C mais. Depois eu vou somar o resultado de A vezes B com C. Lembrando que a gente sempre lê as expressões da esquerda para a direita. E é assim que a gente vai montando, né, como ficam as nossas expressões depois da conversão para a notação polonesa ou a pós-fixada. Da mesma forma, quando a gente tem A vezes B mais C vezes D, nós vamos primeiro fazer as multiplicações e, por último, a soma. Então, será AB vezes CD vezes mais. Ou seja, eu vou multiplicar primeiro A vezes B, multiplicar depois C vezes D e, por último, somar os resultados dessas duas multiplicações. Quando a gente vem com parênteses, como o caso desse terceiro exemplo, desse próximo exemplo aqui, nós vamos respeitar que o parênteses ele tem uma precedência maior. Então, nós vamos analisar primeiro o que vem dentro dos parênteses. Então, primeiro nós vamos AB mais, depois CD menos e dividir. A mesma coisa quando a gente tem A vezes B dividido por C. Nós temos a mesma precedência. Tanto a multiplicação como a divisão tem a mesma precedência. Então, o que eu vou fazer? Ler da esquerda para a direita e montar AB vezes C divisão. E quando eu tenho uma expressão maior e mais complexa, a mesma coisa, eu tenho que respeitar os parênteses e a ordem da esquerda para a direita. Então, aí eu começo com, eu tenho a soma A mais B vezes C e mais D. Como A mais B está entre parênteses, eu boto A, B mais, depois eu boto
C vezes D mais, e depois E, F, mais G, mais, por último, eu faço a minha divisão. Beleza, gente? A divisão, nesse caso, vai ser a última operação. Então, galera, alguma dúvida? Então, gente, valeu, obrigada, boa noite, até a próxima e façam o exercício, beleza?